O negócio é o seguinte, meu amigo, vou pedir pra você uma coisa. Deixa o like agora no começo do vídeo, porque vai ajudar a gente pra caramba, tá? O YouTube tá cortando o alcance dos vídeos e tá complicado a gente continuar crescendo, então o seu like é o melhor remédio pra isso. Deixa o like, se você não gostar, no final você tira. تتغير هي في مصلحة اليوفي هذه نتيجة لكن ما زال الماتش ما زالت قوة والتسديد والهدف الأول للكابيتانو من المرعب أنطونيو دي ناتالي. E vou começar aqui o nosso vídeo, é o seguinte, cara, você conhece o Antônio Di Natale, né? Aquele atacante italiano que jogou na Udinese quase a vida inteira. Então, ele chegou na Udinese mais ou menos em 2004, vindo do Empoli. O Di Natale é um caso legal, cara, porque o Di Natale, ele jogou em dois times pequenos na vida dele, ele não jogou em time grande e ele estourou tarde, se for ver. Porque ele jogava no Empoli, ele se formou lá, fez o início de carreira todo dele lá, e ele foi pra Udinese já com 26 anos. Então ele já não era jovem e tal, e na Udinese ele virou o ídolo máximo da torcida, e a Udinese tem um negócio de vender jogador muito rápido, né? Compra um jogador jovem, vende ele muito rápido, mais caro, e ganha dinheiro assim. E o Di Natale, ele foi diferente, porque ele ficou na Udinese dessa época que ele veio até o final da carreira dele. Ele se aposentou na Udinese e foi ídolo máximo da torcida. Só que tem um caso, o Di Natale, ele, lógico, né, ele era o ídolo máximo e tal, e ele fez muitos amigos no período que ele ficou na Udinese, e um deles é o Pier Mario Morosini. O Morosini, ele se formou na Atalanta quando jovem, mas ainda na base ele se transferiu para a Udinese. Ele era um meio-campista e tal. E aí, cara, ele ficou amigo do Di Natale, só que ele não se firmou na Udinese. A Udinese passou a emprestar ele para outros clubes. Mas no começo de carreira dele, ele subiu em 2005, ou seja, bem na época que o Di Natale estava chegando na Udinese. Ele subiu em 2005 e ficou 2 anos no time principal. Só que aí ele acabou saindo, ele foi embora da Udinese e voltou em 2009. E mesmo assim ele não se firmou. Ele era um jogador de meio campo e tal, com certo talento, rápido, jogador de lado de campo, mas o principal dele é que ele era um cara muito gente boa e ele ficou amigo de todo mundo da Udinese, principalmente o Di Natale, cara. Então eles tinham uma amizade muito legal. Aí a Udinese passou a emprestar o Morosini para outros clubes. Em 2009, temporada 2009-2010, ele foi emprestado para a Reggina. Voltou. Em 2011, no primeiro semestre, ele foi emprestado, no primeiro semestre da temporada, ele foi emprestado para o Padova. Voltou depois de 6 meses e foi emprestado de novo, dessa vez para o Vicenza, e acabou voltando no final da temporada. Depois disso ele foi emprestado para o Livorno, que foi o time onde aconteceu a tragédia, cara. Mas antes disso eu vou te ambientar no que era o Pier Mario Morosini, beleza? Então, o Morosini tinha uma irmã chamada Carla Maria, só que ela era totalmente dependente dele porque ela tem uma deficiência mental. Então, o Pier Mario cuidava totalmente da Carla Maria, por quê? Infelizmente, quando eles eram jovens, a mãe deles acabou morrendo e o pai, depois de um tempo, morreu também. A mãe morreu quando os dois tinham 15 anos de idade e o pai morreu quando eles tinham 17, eles são gêmeos, tá? Aí, cara, depois de uns anos, o irmão deles, mais velho, acabou se suicidando. E isso fez os dois ficarem sozinhos, só tinham os dois. Então, tudo que a Carla Maria precisava era o Pier Mario que cuidava disso, entendeu? Então, esse cara, o Pier Mario Morosini, era um cara muito querido no meio do futebol, por quê? Ele assumiu totalmente o cuidado com a irmã, entendeu? Ele não botava ela em clínica, ela era cuidada em casa, e ele arcava com todos os custos. Por isso ele era tão querido, além de ser um cara gente boa e tal, ele era querido por ter esse tipo de atitude com a irmã dele. Então, aí na segunda metade da temporada eu falei pra vocês que o Pier Mario Morosini foi emprestado pro Livorno, né? Então beleza, ele começou a jogar a segunda parte da temporada na segunda divisão. Aí num jogo dia 14 de abril de 2012, o Livorno foi enfrentar o Pescara pela segunda divisão italiana. Aí sozinho, cara, o Pier Mario caiu no gramado. Caiu, tal. E aí teve aquela comoção toda, porque já tinha os casos do Foé, do Ferrer e tal. E ele caiu desmaiado no gramado, foi socorrido lá. Só que aí foi levado para o hospital tal, e não conseguiram reanimar ele. Ele acabou morrendo de infarto fulminante. E a doença que ele tinha era muito difícil de detectar, porque tinha os testes e tal, mas a doença dele era uma deformação rara, muito difícil de detectar no coração. Então ele acabou morrendo e só descobriram isso depois da morte dele. E essa deformação transforma as células do coração em gordura. E foi isso que fez ele ter esse problema em campo e acabar morrendo ali mesmo, cara. Tá, e a Carla Maria? O que aconteceu com a Carla Maria? Porque ela ficou desamparada, ficou totalmente sozinha depois que o Pier Mario morreu. E aí que aparece o Di Natale. O que aconteceu? A Carla Maria ficou totalmente sozinha e o Di Natale apareceu, cara. Por quê? Ele sentiu muito a perda do amigo,
sentiu demais. Ele foi um dos principais, cara, ele cuidou do velório do Piermário, ele arcou com os custos e tal. E aí, cara, depois de um tempo, ele decidiu adotar a Carla Maria e cuidar dela. Tipo, ele adotou ela como filha praticamente, né? Ela virou filha dele, porque ela não tinha mais ninguém, cara. Ela perdeu os pais, ela perdeu os 2 irmãos e ficou sozinha. E a Di Natale passou a cuidar dela. E a Udinese e a Atalanta, vendo tudo isso que aconteceu, o que eles fizeram? Eles se juntaram, né? Porque a Atalanta era o clube que o Piermário Morosini defendeu durante a base. E a Udinese foi o primeiro clube profissional dele. Eles se juntaram e decidiram ajudar o Di Natale, né, nos custos com a Carla Maria, principalmente os custos médicos, de forma vitalícia. Então, Di Natale, Atalanta e Udinese, por causa dessa comoção que teve em torno do Piermário Morosini ter morrido e tal, eles se juntaram para cuidar da vida da Carla Maria, entendeu? Apesar de a tragédia ser gigantesca, o cara que o Piermário era e o Di Natale, a amizade deles fez com que a Carla Maria não ficasse desamparada, e tudo isso por causa do futebol, cara. Se não tivesse futebol para construir esse elo, isso não tinha acontecido. E é uma história, apesar de triste, muito bonita, porque a Carla Maria até hoje vive com o Di Natale. E esse cara é sensacional, cara. Um grande jogador, né? É um craque de time pequeno, né? Jogou na seleção italiana, jogou Eurocopa, jogou Copa do Mundo. Um jogador muito diferenciado, fazia bastante gol e é um cara diferente, porque ele não estourou jovem, ele estourou tarde, virou ídolo de um clube pequeno, nunca saiu desse clube, ficou nele pra sempre, e é um cara desse que faz uma atitude dessa, e todos os méritos pro Di Natale por ser quem é e por ser o jogador que foi. Bom, e fica por aqui esse vídeo. Eu sei que é um vídeo curtinho e tal, mas é um vídeo sério, né? Mas é uma história que não dá pra ficar contando, fazendo piada, né, cara? Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí outras histórias que eu posso falar aqui, porque vai ser muito legal. E outros vídeos que eu posso fazer, não preciso fazer só desse tipo de vídeo, eu posso fazer, inclusive, mostrar minhas camisas da coleção, que vocês sempre cobram, né? Mostrar minhas coleções de camisas, mostrar meus bonecos, tá ali, ó, tem um monte, né, cara? Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Deixa bastante like, comenta bastante, que isso vai servir de termômetro pra saber se eu continuo ou não, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, já com o Rafael, e valeu!